Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo Boa bem com noite, vocês? Cida. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Boa Pessoal, noite. a gente pensou assim, são 8h10, vai dar, né? A gente pensou de uma pequena apresentação do museu, desse espaço, né, que a gente está conversando hoje, dentro da 14ª semana da Primaveras no Museu, desse espaço que é o museu, enquanto um espaço de pesquisa, enquanto um espaço que as pessoas buscam o conhecimento sobre o Vale do Jequitinhonha. Mas para a gente estar aqui hoje, antes de iniciar qualquer coisa, eu queria muito agradecer os professores do Instituto Federal, na pessoa de Tatiana e na pessoa do Fernando, que tem dado um apoio muito grande, e de todos os bolsistas que estão aqui junto, né, que mesmo à distância, em função da pandemia, tem dado um suporte muito bom para o museu. E nós temos aqui outras pessoas que já passaram pelo museu, como estagiários, como bolsistas, como Matheus Prates, o Arley, a Wakire, a Emily, tá? Foram convidados alguns professores também da rede estadual, da rede municipal, pesquisadores que já passaram por aqui de São Paulo e o Rio, apesar de terem confirmado, não estou vendo aqui ainda. E aí o Hernani, o Arley, o Thales estava aqui também, ou foi o Arley que entrou? Eu agradeço a presença de todos. Posso colocar uma apresentação? Tati, você vai me falando aí, porque... Tá tudo ok. Tá. Ó, vocês vão me perdoando, porque eu não sou da tecnologia. Eu fico até bem nervosa aqui na frente, mas vamos lá. Então, vamos lá. A gente hoje, né, está fazendo uma ação dentro da 14ª Primavera dos Museus, que é uma ação do IBRAM, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que tem como proposta que todos os museus do Brasil façam durante essa semana atividades de acordo com o tema Mundo Digital, Museus em Transformação. A nossa proposta de hoje é uma prosa virtual, com o Museu de Araçuaí como esse espaço de pesquisa, né? E eu queria começar a conversar com vocês da seguinte forma. O Museu de Araçuaí começou, e eu vou usar uma falazinha de Frei Chico, o começo do princípio, do início das coisas, quando o Frei Chico começou a ouvir o povo, a partilhar das comunidades e a iniciar a reciclagem das ideias dele, daquele frei franciscano holandês que chegou no Brasil na década de 60. E aí já tem ele, né, com essa plaquinha, falando que cultura é vida. E ele conheceu a Lira, com uma escolaridade de apenas 7 anos, ela lia os livros de Frei Chico, de antropologia, de história, de cultura, de religião, e sublinhava as partes mais importantes. Ele fala que isso ajudou muito a ele conseguir entender e ter essa visão por parte de uma outra pessoa, de uma pessoa comum da comunidade. Pessoas muito importantes dentro da museologia, como a Lélia Coelho Frota, dava muito valor ao que Lira fazia, ao que Lira produzia. Ela ceramista, né? Então ela tem peças de Lira que foram utilizadas para poder ilustrar o pequeno dicionário da arte do povo brasileiro. Então, desde aquela época, o museu, enquanto acervo, enquanto pesquisa que Frei Chico e Lira faziam, já foram sendo utilizados como instrumento de pesquisa em várias universidades do Brasil. Foram 40 anos de pesquisa e um rico acervo que foi juntado, né, vamos dizer assim, para escrever o Dicionário da Religiosidade Popular, que o Frei Chico ficou praticamente a vida dele escrevendo. Em 2010, as coisas estavam perdidas na diocese, assim, num espaço que estava se estragando. E a gente trouxe e fizemos uma inauguração no prédio que hoje funciona um museu. Essa inauguração foi uma festa, assim, a gente começou na porta, né, da rua, com teatro, teve coral participando, foi muito interessante.
E desde aquela época, eu comecei a perceber, assim, aqui a gente tem uma tela do Evangelho segundo Dona Zefa. Essa turma de pessoas que está aí, entre eles tem o Zeca Ligeiro, a Marise Nogueira, são pessoas do Rio de Janeiro, que da Universidade do Rio, da Prefeitura, fizeram propostas de um trabalho para desenvolver uma peça em homenagem à Dona Zefa. E aí eles vinham para Araçuaí, eles ficaram durante 4 anos vindo aqui para conhecer a Zefa, aí eles pediam para ir no museu, para tirar foto das coisas. Se vocês puderem olharem, aí a gente tem uma mão com uma esperança em cima, que é justamente uma mão que nós temos no nosso acervo lá no museu. E as pessoas começaram a utilizar e fazer registros que foram para o YouTube, né? O Evangelho segundo Dona Zefa, a página do Evangelho, colocou para a gente, colocou o nosso museu, quando a gente inaugurou em abril de 2017, e de 2017 para cá a gente foi evoluindo, a gente conseguiu construir uma marca, né? Hoje a gente tem essa nossa imagem. O museu funciona para ele poder abrir as portas. Eu trabalho como educadora e fonoaudióloga no quintal do museu, dentro do museu, então a gente tem esse museu escola funcionando no espaço, com uma proposta de desenvolver autonomia e prazer em buscar conhecimento. E, principalmente de 2018 para cá, a oportunidade que a gente teve de ter exposições, principalmente do Lori Figueiró, nos trouxeram também uma proximidade maior com o público, que continuou a visitar e pesquisar, usar todos os livros que a gente tem, os artigos, né, e virem através de uma abertura de exposição, através de uma festa para fazer o lançamento de algum livro, a gente teve a oportunidade de fazer. Por exemplo, a Sirlene Gianotti, ela é formadora, educadora da infância, ela é professora de pós-educação lúdica, né, lá em São Paulo, e ela fez um trabalho, olha só, em 16 de setembro de 2019, ela defendeu a tese de doutorado, e a tese de doutorado dela foi toda em cima da obra de Lira. Esse ano, semana passada, ela estava com essa lembrança lá no Facebook, e comemorando. E sempre, depois que a Sirlene saiu daqui, a gente já teve vários outros contatos de pessoas também querendo conhecer o museu, conhecer a arte de Lira, conhecer o espaço. Outras formas de a proximidade, né, com o desenvolvimento. Aline, Sirlene acabou de entrar aí. Oi, Sirlene, eu não estou te vendo, daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Peraí, pode continuar assim, e aí eu converso com vocês, que eu fico muito perdida, que eu não estou enxergando ninguém. Então, assim, a gente teve uma exposição da história da cultura dos povos indígenas, que foi feita também em parceria com o Instituto Federal, foi quando a gente bateu recorde de público no museu, foi muito legal, com a participação da Gera, e com todo o acervo da Geralda no museu, para que as pessoas pudessem também conhecer a história, né, dos povos indígenas em Araçuaí, na região. Outra exposição de Lori, que foi a Memória e Escultura Jequitinhonha, que é a mesma que a gente está com ela virtual hoje, na semana, ela esteve presencial, e a gente teve várias escolas visitando. As atividades, tanto de Semana de Museus, que acontece em maio, quanto Semana da Primavera, envolvendo escolas, crianças, estudantes do ensino médio, estudantes de pedagogia, estudantes de administração. Uma forma também que a gente percebe, assim, de produção, não sei se a gente pode considerar de pesquisa, mas que é de conhecimento em relação ao Vale do Jequitinhonha, é através do projeto Dandô. Quando tinha um espetáculo, como, por exemplo, esse da Cris Pires, que foi em julho de 2018, aí ela produziu um vídeo e foi para o YouTube. Essa semana, eu estava ajudando uma criança a fazer uma tarefa do Colégio Nazaré e fiquei super orgulhosa. O Dastin colocou lá, ó, na plataforma do Pitágoras, estava estudando vários museus, e aí tem lá o videozinho no YouTube que a Cris produziu naquele momento. Uma criança assistiu esse vídeo, aí ela foi naqueles outros 2 vídeos do YouTube, que tem também do museu, e chega, nossa, tia Aline, o museu
tá no YouTube. A Zefa, nossa mestra, quando teve a exposição dela, a gente teve também muita gente visitando, e lançamentos, né, de livros e de exposições sobre os tambozeiros, as festividades, assim, Semana da Criança no museu, a gente sempre tenta aproximar o público do espaço. O ciclo de formação do NEABI, que aconteceu com a parceria com o Instituto Federal também, levou muita gente para o museu, uma discussão muito rica. Tivemos a oportunidade de ter o Alê do Rosário, que faleceu há pouco tempo, e foi muito maravilhosa a noite que ele esteve lá. E uma outra exposição, que foi a de Valdete, sempre levando muita gente. Com o Instituto Federal, então, a gente teve a oportunidade de ter aulas no museu, aulas de história, aulas de geografia, os meninos estando presentes junto com o Frei Chico numa manhã, e na Semana de Museus do ano passado, a gente teve Dona Geira, que é uma parteira, né, e também estava conosco numa roda, sempre com muita troca de conhecimento. O Hernani Calazans participou conosco ano passado, numa roda, uma oficina, né, de percepções sobre o lugar, visitas das escolas municipais, Dandô, e o Leia Mulheres, um espaço, um projeto que acontecia no quintal do museu e que continua, às vezes, a gente na parceria virtual hoje, que teve a oportunidade de trazer, por exemplo, eu estou querendo passar aqui para a gente poder finalizar quanto antes. Trazer, por exemplo, um livro escrito por uma mulher de Araçuaí, que foi a dona Nana, trouxe muita gente, muita troca, pessoas mais velhas com pessoas mais novas, trocando informações sobre a nossa cultura, sobre o nosso jeito de ser aqui no Vale, né? Como que eu volto aqui? Peraí. Como que eu tiro a minha apresentação? Tá. Então, pessoal, eu tentei fazer uma apresentação breve para as pessoas entenderem o que a gente já teve no museu, principalmente nesses últimos 3 anos. E aí, hoje, a gente pensou em fazer uma troca, né, com testemunhos de pessoas que trabalham com a gente lá, que seriam os estudantes, os bolsistas do Instituto Federal e os professores, a Sirlene Janotti, que chegou aí, que também fez pesquisa com a gente, principalmente com a Líria, mas que esteve dentro do museu, nos ajudou a conservar algumas peças. Valdirene, seja muito bem-vinda. Se teve mais gente que entrou aí, Matheus, que foi nosso estagiário em 2018, que hoje está estudando lá no sul de Minas, no IF também, o Arley Glender, o nosso primeiro estagiário, e aí a gente queria fazer essa troca, tá? Como a gente pensou? A gente pensou assim, de cada um falar dos que a gente combinou antes, que a gente já sabia que estaria aqui, 5 minutos de fala para ter essa troca. Aí, depois, no final, a gente abre para as pessoas poderem falar, perguntar. Pode ser assim? Estou entendendo que pode, né? Eu fico muito envergonhada aqui, e estou tentando acompanhar, minha filha está aqui comigo no chat, porque vocês conversam pelo chat, aí eu estou tentando acompanhar. Então, vamos lá. A gente pensou, só que aí eu vou entregar uma coisa, Tati, Fernando e todos os meninos. A gente teve uma reunião para combinar a ordem de fala, e eu deixei meu papelzinho lá no museu, e eu estou em casa agora. Então, eu vou pedir, nós vamos começar com a Ana. Fala para mim aí com quem que a gente combinou de começar. Isso. A gente pode começar com os projetos do inventário e depois a gente fala do projeto da... Vocês estão me ouvindo? Tá ruim, né? O seu estava dando interferência, Tati. Gente, desculpa, boa noite a todos e todas. Tava dando uma interferência aqui que eu liguei um outro áudio.
Aline, pode ser do jeito que você quiser, da maneira que seja mais leve e tranquila para todos. Tem uma galera muito bonita e linda aqui presente. Boa noite, gente bonita. E hoje é um dia de alegria, né? Participar mais uma vez da Semana de Museus, da Primavera de Museus, em parceria aí com a Aline, com todos os bolsistas, né? E professores da rede pública aqui da cidade, tanto do Instituto, né? Tem vários colegas nossos aqui que estão sempre usando o espaço do museu, né, como espaço de conhecimento, como espaço de produção, de saber. Então, a gente também agradece toda essa abertura que vocês sempre nos dão, né, para construir esses pilares. E aí, para essa noite, a gente pensou em partilhar, pensando o museu como esse espaço, né, de conhecimento, de valorização da própria cultura do Vale. A gente vai apresentar aqui um pouco dessa experiência que tem sido fazer esses projetos de extensão no museu. O Instituto Federal, desde 2018, tem parcerias, né, com o museu, com vários professores de várias áreas interdisciplinares, arte, geografia, literatura, né, português, história, geografia. E aí, a gente, desde 2018, antes de eu chegar aqui no Vale, tem pouco tempo que eu estou aqui, eu trabalho lá na instituição, como professora de história. A Sueli, que é uma servidora lá também, estabeleceu contato com a Aline e fez 2 projetos de extensão, né? Um para fazer o inventário do museu e o outro para a gente construir um site para o museu. Aí a gente gostaria de partilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, né? A 14ª Primavera dos Museus tem como tema, né, as tecnologias e o impacto disso nos museus, tendo em vista que a gente está vivendo aí esse contexto de reclusão, de isolamento, mas também um espaço para a gente se reinventar. E as tecnologias, a gente sabe que elas têm tanto efeitos positivos, né? E no caso aqui, a gente está pensando em tudo que ela pode agregar e potencializar como instrumento para difusão, né? De todo o conhecimento que a gente tem nesses museus, já que são os últimos lugares, possivelmente, que vão estar liberados para a gente abrir ao público, né? Então, tem sido uma experiência bacana. Fazer essas ferramentas junto com a equipe da informática da escola tem sido um aprendizado incrível. Eu já agradeço desde mão professor Jean, ao professor Fernando e aos bolsistas que estão aí fazendo esse trabalho incrível com a gente. E a gente queria partilhar mesmo, começar por aqui, mas eu sei que tem muita gente aí que faz trabalhos incríveis com o museu, para também dar espaço para todos e todas que estão aí. Professora Lília, professor Aurê, professor Hernani, Wesley, estão todos aí, são professores do Instituto, que também desenvolve trabalho e parceria com isso. Aí a gente podia falar rapidinho. A gente está fazendo o processo de catalogação de todas as peças do acervo do museu, né? E potencialmente todo esse acervo vai estar disponível através de um banco de dados, de uma plataforma digital, né? Que o professor Fernando, junto com os outros bolsistas, estão dando continuidade, que o professor Jean iniciou lá no projeto. Então, a tecnologia hoje, ela é uma encurtadora de caminhos para a gente divulgar e ampliar cada vez mais a experiência com os objetos e com o acervo museológico tão potente, né, que esse espaço cultural da cidade nos oferece. Então, além desse museu ser um lugar de efusão, que valoriza a identidade e a cultura do povo do Vale, é um grande espaço para a gente produzir conhecimento e comunicar a toda a população da importância, né, e do valor que tem esses objetos. O museu é muito mais do que um espaço para fruição e só passeio, né, e produz conhecimento, é um ponto de cultura. E a gente quer cada vez mais potencializar isso. E a tecnologia hoje tem sido esse aliado. Aí eu vou convidar os bolsistas para falarem um pouquinho, aí o pessoal do inventário e depois os meninos do site, né? Agradecer a presença das nossas ex-bolsistas, que trabalham no projeto de inventário desde também do século de 2018, que é a Amanda, o Akire, né? Emily. Então, muita gratidão a todos e todas aí que contribuem. Deixar a palavra com Ana. Bem, obrigada, Tati. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna do 5º período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, lá no IF, e eu participo do projeto de extensão do Inventário do Museu de Araçuaí, junto com a professora Tatiana, com a Laura, o Gustavo e o Jorge. É muito bom estar com vocês aqui, e eu peço desculpa por qualquer interferência que acontecer durante minha fala, viu? É que eu estou em casa.
Bem, inicialmente, eu e meus colegas do projeto, nós viemos estudando um pouco sobre museologia e começamos a compreender o impacto cultural de se preservar objetos do passado que revelam a vida de seus usuários originais e também servem como fonte de pesquisa e de comunicação. E é exatamente pela catalogação, pela documentação de cada objeto que vai ter no museu, que são quase 1.000, pelo que a gente ficou sabendo, acho que só 300 até agora foram catalogados, então você imagina a quantidade de história que não contém dentro desse museu. Que a gente vai conseguir suprir essa necessidade de informação para o estudo, né? E é por meio desse inventariamento que nós vamos conseguir cumprir esse objetivo. Nesse período de tempo, eu também acabei conhecendo um pouco mais sobre o museu, sua história, sua fundação, e principalmente a identificação cultural que eu percebo quando eu olho para um objeto e consigo ver através dele minha família, seus costumes, suas crenças, que permanecem através do tempo. E, às vezes, eu até rio se eu faço uma comparação com minha avó, por exemplo, que é um museu também. Não é de uma forma pejorativa, pela idade dela, mas sim porque ela contém tantas informações que ela cultiva e que transmite para nós, os netos delas, que são informações que eu também consigo encontrar dentro do Museu de Araçaí, né? E dentro deste contexto, eu também ressalto que o impacto da era digital, que é o tema dessa 14ª Primavera dos Museus, ela possui na verdade, ela tem sido amplificada, né, pela situação pandêmica que nós estamos passando. Mas a gente não deve enxergar isso não só como um desafio, como também como uma oportunidade, né? Porque ele deu um empurrãozinho. Essa capacidade de disseminar e de dar maior visibilidade ao museu nas redes sociais, de atrair um público maior e de interessar também aos mais jovens, né, que é uma parcela muito grande que movimenta a internet e que às vezes não tem interesse assim, físico de ir lá, mas que quando a gente pega e transmite no Instagram, no Facebook, a gente chama essas pessoas a participarem e a terem a curiosidade de ir lá. Então, essa acabou também sendo um objetivo do nosso projeto, que a gente agora está mexendo, eu e os meninos estamos mexendo com o Instagram, esperamos que você o siga também, para a gente atrair cada vez mais pessoas. E nós temos começado a interagir para gerar mais exposição, e os meninos do outro projeto também começaram a desenvolver o site, né? Tudo como uma forma de adentrar nesse meio e de ser capaz de propor uma experiência a todos e de chamar até mesmo aqueles que estão longe daqui, né, para conhecerem o museu, de ter a curiosidade de visitar, de também compreender a história do Vale, da nossa riqueza cultural, já que não é à toa que o nome é um presente de Frei Chico e Lira, e ele é realmente um presente deles e que a gente tem que ter o incentivo de conhecer. Acho que é só isso mesmo que eu queria falar. E meus colegas vão complementar aí durante a fala deles. Gratidão, muita gratidão, Ana. Quem vai agora? É o Jorge? O Gustavo, o Jorge, ele fica à vontade para falar, e tem alguns que vão falar, tem outros que não, aí eu deixei eles à vontade, viu, Ali? Sem problema. Então, Tati, você mesmo pode ir chamando, que aí você já sabe. Tá bom. Se disponibilizou, tá bom? Aí, Gustavo, se puder falar agora. Obrigada, Ana. De nada, Tati. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, Gustavo, ótimo. Então, tá bom, então. Novamente, boa noite, né? Meu nome é Gustavo, eu sou aluno do Instituto Federal, eu faço curso técnico em informática lá, integrado, 2º ano. E é um prazer estar aqui, compondo essa reunião, que tem pessoas que estão lutando aí pela preservação da cultura, para buscar valorizar nosso povo, né? Que é algo que a gente está notando que está ficando para trás nesse momento que a gente está vivendo. Mas, enfim,
A Ana ela conseguiu explicar muito bem o conceito do museu, qual que é o valor que ele tem para a gente, a intenção do nosso projeto. Acho que quase não tem muita coisa para para agregar nesse discurso dela, ela foi muito bem. Mas eu vou trazer aqui, então, um pouquinho da minha experiência com o museu. Bom, como eu falei, eu sou do segundo ano de informática aqui. Ano passado, eu fui contemplado, né, entrei aqui no IF. E logo em fevereiro, a professora Aureliane, esse amor de pessoa que está aqui, inclusive, e aí, Aureli, saudade de você, foi lá e levou. Uma das primeiras coisas que ela fez com a turma foi levar todos para conhecer o Museu de Araçuaí. Aí, tranquilo, a gente foi lá, conheceu no primeiro momento, conheceu a Aline, também foi quando eu a conheci. E lá a gente gostou tanto da visita que ficou combinado para, na próxima vez que a gente ir, a gente fosse para realizar um trabalho que ela tinha passado, que era de conceitos geográficos, que é paisagem, espaço, território, esse tipo de coisa. E aí ficou marcado. Vocês fazem o trabalho, né? E a gente vem apresentar aqui no museu com todo mundo. Tranquilo. Só que nessa ela também, a gente estava conversando, eu falei, não, mas aí estava conversando, assim, eu comentei com ela que eu tocava violão. E aí essa Aureliane colocou na cabeça que era para eu ir para o museu, que era para eu tocar, que eu não queria nem saber. Eu falei assim, moça, eu falei que eu toco, eu não falei que eu sou bom. Aí ela não ligou e falou para ir lá e tocar. Aí aí eu já fui pensando, não, vou tocar duas músicas que eu tenho mais afinidade, né, que é aquela do Toninho Borges, Caminhos do Vale, e a do Verona, né, do Vale, Jequiti-Vale. E aí ela falou, mas aí você toca uma música da Lira também. Aí eu assim, tá, mas que música da Lira que eu nem conhecia, né, até aquele momento. Eu só tinha conhecimento mais aqui do pessoal daqui de Caraí, né. Eu não falei, eu sou daqui de Caraí, uma cidadezinha aqui próximo a Araçuaí, mas fronteira, né, entre o Vale do Mucuri e o Vale de Jequitinhonha. E aí eu conheci os artistas daqui, o Ulisses, a Noemisa, e eu não conhecia os artistas de Araçuaí, daqui de Tinga, não conhecia. Aí a Aurelia falou assim, não, mas você toca, é facinho de tocar. Eu assim, então tá bom. Aí eu fui, aprendi a música, cheguei lá, depois a gente apresentou os trabalhos, foi um negócio muito bacana. E toquei a música também, até que não ficou ruim de tudo, o pessoal ajudou um pouquinho. E aí, um dos temas, como eu falei, do trabalho era conceitos geográficos, um deles é território. E foi um dos que mais chamou a atenção de todo mundo e que eu particularmente acho mais interessante, que o conceito de território, ele não se limita só a ser um espaço geográfico. O território é algo que abrange uma certa identificação com o lugar onde você está. Uma relação de pertencimento. E isso a gente comum demais ver nas comunidades tradicionais, e a gente mesmo, seja na nossa casa, seja na casa da avó, seja alguma coisa assim. E essa relação de pertencimento, essa relação de saber que o lugar onde você está é um lugar seguro, é um lugar que você se identifica, eu encontrei logo de primeira no museu, com essas pessoas maravilhosas que estão aí. E é isso, o museu é um lugar maravilhoso. Não qualquer o Museu de Araçuaí não é qualquer museu. Não é, como a Ana falou, não é um simples lugar, um depósito de artigos, de peças antigas. Ele é um lugar que tenta materializar a história, tenta contar, tenta trazer para a gente ter um pouquinho da noção do que é o Vale, de quais são as nossas raízes, qual a importância de saber dessas raízes e não deixar a nossa cultura morrer, uma cultura tão linda, que nosso vale ele pode até ser conhecido geograficamente em alguns lugares por Vale da Pobreza, mas sem dúvida alguma, em cultura, nosso vale é um dos, se não o mais rico do Brasil e do mundo. É algo que a gente tem que preservar, continuar lutando para proteger e aproveitar e saber usar as novas tecnologias, as mídias sociais,
tudo que for possível, for necessário, para que a gente consiga manter seguindo firme e forte essa herança e esse presente, melhor dizendo, que o Frei Chico e a Lira deixou para a gente. Está sendo um prazer estar compondo esse projeto aí com vocês. E vamos que vamos. Viva o museu, viva Araçuaí, viva o Vale do Jequi. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada. Palavras lindas. E a gente sabe que são assim do coração, né? Isso alimenta a gente, tá? Eu queria muito agradecer, assim, essa turma que colocou o Instagram do museu. Gente, a Denise está lá em São Paulo, né, Denise? E ela sabe da minha dificuldade. Todo mundo, às vezes, cobrava assim, notícias do museu, e eu falava assim, mas eu não dou conta desse Instagram. Então, vocês realizaram essa etapa, já colocaram o museu, né, para funcionar lá no Instagram, e com uma cara jovem, com uma cara que atrai as pessoas. Muito obrigada mesmo, por todos vocês. Eu queria só também complementar, antes de outros falarem, Tati, que é o seguinte, tanto em função da pandemia, né, todos os museus estão tendo que se organizar nessa questão de digital, de ter as lives, de ter um acervo virtual, e a gente já vinha nessa caminhada, né? O museu, na verdade, em 2010, eu descobri ontem que já existia uma visita virtual que eu podia acessar desde então. O Ivo fez essa visita, eu achava, na minha falta de conhecimento das redes, eu achava que era só para aquele momento. E desde aquela época a gente tem essa visita, quando o museu ainda era chamado de Museu das Vocações e Cultura do Vale do Jequitinhonha. E a gente tem o Face com as minhas dificuldades de mexer, e hoje o Instagram é exclusivamente, como é que a gente fala? Alimentado pelos bolsistas, pelos 4 bolsistas do curso do projeto, né, de acervo. Maravilha, pessoal. Dando prosseguimento. A gente pede até desculpa por esse formato, que é muito novo para a gente, estar fazendo essa roda. As rodas são tão vivas lá no museu, então já pedimos desculpa antemão aí por qualquer contratempo. Aí eu vou chamar agora a Laura para ela fazer uma fala e a gente depois abre para outras pessoas. Ei, gente, tudo bem? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Laura. Primeiramente, Sim, Laura. gostaria de dizer boa noite a todos vocês, todos e todas. Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Laura e eu sou do primeiro ano Informática, técnico integrado ao ensino médio, e eu participo do projeto do Inventário do Museu com a professora Tatiana, o Gustavo, Jorge, Ana, tudo mais. E eu vou falar um pouco com vocês sobre minha experiência com esse projeto tão incrível que é o projeto do museu, né? O museu é simplesmente incrível. Cada vez eu fico mais apaixonada por ele. Bom, eu sou muito apaixonada por história, então, estar envolvida com um projeto que visa justamente a preservação da história do nosso povo, o povo do Vale do Jequitinhonha, e não só a sua história, mas também sua cultura, suas tradições, é extremamente gratificante para mim. E a gente sabe que muitas vezes os museus são vistos, pela maioria das pessoas, como depósitos de coisas velhas, né? E não é bem assim que funciona, como vocês sabem. Os museus, eles registram a nossa história, a história da humanidade, através de documentos, obras de arte, objetos do cotidiano, enfim. Essas peças narram o passado e nos fazem compreender como nossa sociedade se organizava antigamente e fazem a gente compreender melhor como o nosso presente se compõe por isso. E estar em contato com esse projeto, com o museu, me faz perceber ainda mais como é importante que nossa história, nossa cultura, nossas crenças sejam preservadas. É exatamente isso que o museu faz, né? Eu falo que a coisa que eu acho mais linda no museu é que, ao contrário de outros que visam preservar a história de grandes líderes, aquela historiografia tradicional, o museu não, ele vai para o outro lado. Ele conta a história das pessoas,
que a gente vê por aí, né? Mostrando que não só os grandes líderes são sujeitos históricos, mas que todo mundo está construindo a história em conjunto. Essas peças que formam o inventário do Museu de Araçuaí, elas são muito mais que objetos, elas são documentos que mostram quem nós somos, quantos seres humanos e quantos sujeitos históricos. E a gente sabe que esse ano de 2020 está sendo um desafio para todo mundo. E é que a gente teve que readaptar praticamente tudo à forma virtual. E os museus, eles não ficaram de fora disso. Pelo contrário, né? Eles foram... Ah, meu áudio está baixo? Acho que é porque eu falo baixo. Está melhor agora? Como eu estava falando, esse ano de 2020, com a pandemia, a gente teve que se readaptar, e os museus também, né? Que é principalmente esse tema da 14ª Primavera dos museus, né? Mundo digital, museus em transformação. Toda essa mudança está sendo, de fato, um grande desafio para a gente. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu estou, literalmente, cada vez mais apaixonada por museu, encantada por ele, né? Esse presente tão incrível que Frei Chico e Lira Marques deixaram para Araçuaí, para o nosso vale. E estar com o museu está sendo uma experiência incrível e enriquecedora, né? Principalmente na questão de aprendizagem. Eu estou aprendendo muito com o museu e com a história do nosso povo do Vale. Então, eu só queria dizer obrigada por essa oportunidade e obrigada por vocês terem me ouvido. Desculpa qualquer coisa, é que eu sou muito tímida, como vocês devem ter percebido, mas muito obrigada e boa noite para vocês. Gratidão, Laura. Fico emocionada com a sua fala, muito sensível, e quem sabe não será uma futura historiadora, né, ou museóloga. Nós vamos precisar de por história. Gracinha demais esses meninos, gente. Vou colocar eles para trabalhar no nosso lugar, já estão tudo pronto, você tá vendo ali. Lindeza demais. Queria agradecer a Laura, o Gustavo e a Ana, né? E Jorge também, que chegou há pouco tempo no projeto. Ele está um pouco tímido para falar também, mas aqui cada um contribui com o que pode. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Então, hoje a gente está fazendo esse trabalho de catalogação do acervo, né? Como eles já falaram, que é uma forma de também, não só de documentar, potencializar a pesquisa, mas também de preservar e proteger, né? Toda a potencialidade que esses objetos evocam, como muito bem falaram os meninos. Aí eu queria convidar o professor Fernando, para ele também fazer um depoimento sobre o projeto do site do museu que a gente está construindo, que começou com o professor Jean, a Sueli, né, que foi a grande impulsionadora desses dois projetos, a nossa servidora técnica do museu. Ela está com um problema de saúde com a mãe, então ela não pôde participar conosco, mas ela é uma grande peça-chave nesses projetos todos que a gente está impulsionando aqui. Aí eu queria deixar a palavra com o professor Fernando. Obrigado, Tatiana. Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Fernando. Eu, primeiro, né, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando dessa prosa virtual, e agradecer também à professora Tatiana, a Aline, pelo convite, né, de poder participar desse projeto que a gente está atuando. O projeto que a gente participa, porque na verdade são dois projetos, né? Um primeiro, ele se refere ao inventário, né? E temos um segundo projeto que ele está mais relacionado com a construção de um site. E, de certa forma, também o segundo projeto, ele acaba tendo uma interseção com o primeiro. O projeto que eu estou nele, que eu faço parte dele, ele se chama Interface Museu e Tecnologia, uma proposta de um website para o Museu de Araçuaí. E a minha atuação nesse projeto é uma atuação, digamos que como um orientador técnico. Assim, eu venho trazer um pouco da técnica, né, da informática, para a gente aplicar, né, na construção de um site. E eu digo assim que o site, né, construir um site, por que construir site está relacionado com a primeira parte do projeto, que é o inventário? Basicamente porque esse projeto, uma primeira parte dele
está relacionado com o processo de virtualização do inventário, que seria a gente trazer, né, a gente transpor o inventário, os objetos, os elementos, né, que estão dentro do museu, para dentro de um sistema de informação. E colocar isso dentro de um sistema de informação tem alguma importância, né, tanto para o museu quanto para o público externo, né? Para o museu, a possibilidade de catalogar as peças, você tem a possibilidade de uma maior rastreabilidade das peças, quando você cadastra um objeto, você coloca ali, junto com ele, os metadados, você guarda informação sobre quem doou aquele objeto, sobre as características dele, e um sistema de informação possibilitaria, né, uma busca rápida, né, dessas informações. Então, uma primeira parte da construção do site, ela tem essa interseção com a parte do inventário, já que a gente vai virtualizar, tem como objetivo, né, virtualizar esse inventário. E a segunda parte seria a construção de um site. Como eu tinha dito antes, assim, a minha tarefa é uma tarefa de orientação, né, eu estou orientando 2 bolsistas, a gente tem aí o José Maria, o José Neto, e a gente tem também o João Vitor, são excelentes pessoas, estão contribuindo bastante com o projeto, e eu fico orientando-os, né, então a gente sempre tem reuniões, a gente sempre está se encontrando, e a gente está buscando, né, fazer a construção dessas 2 partes, dessas 2 etapas. Eu vejo, assim, que a importância, né, construir um site para um museu, é uma coisa, assim, muito importante. A gente vê hoje em dia, né, na pandemia, a situação que nós estamos hoje, nós estamos cada vez fazendo mais uso de tecnologia da informação. Inclusive, essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, né, ele só é possível, né, porque estamos fazendo uso, né, do Google Meet. E assim, eu acredito, né, eu defendo que realmente, né, assim, é muito importante que os objetos dos museus, eles devem estar publicizados mesmo, eles devem estar públicos no site. Isso facilita o acesso, né, o acesso de curiosos, pessoas que talvez nunca teriam, talvez, pensado em ir ao museu. A coisa estando ali num site, né, fica tudo mais fácil, né, fica mais acessível. Facilita também a vida de pesquisadores, conhecerem o museu na tela do computador, à distância de um clique de um mouse, né, seria uma coisa muito simples. Talvez um site possibilitaria essa geração conectada, nessa nova geração aí que já nasce, né, com o computador, com o tablet na mão, facilitaria, né, o acesso desse pessoal ao museu, e mesmo talvez pessoas que não teriam talvez condições, né, de ter esse deslocamento, pessoas de outra cidade, a gente estaria criando talvez uma maior democratização, né, do acesso ao museu. Além disso, a construção do site, a gente tem como objetivo, e a gente vai fazer uma melhor forma de fornecer serviços à sociedade. Serviços, eu digo, serviços do museu, talvez um agendamento de visitas, né, talvez melhorar a comunicação do museu com a sociedade por meio de um blog, onde estaríamos ali postando notícias, postando informações, divulgando, né, as atividades do Museu de Iraçuaí. Basicamente, o projeto ele segue por essas 2 linhas, o acervo, a virtualização do acervo e a construção do site. E eu vejo, assim, que isso são coisas que vão trazer muito benefício. Eu vejo benefício tanto para o museu, por melhorar o controle, né, e a busca, né, de informações de forma mais rápida, para a sociedade, uma vez que estaríamos criando um produto, né, um produto, eu digo, um site, que estaria atendendo uma prestação de serviços à sociedade, e mais ainda, para os nossos alunos, né, eu vejo, assim, quando eu olho para os alunos, né, que estão participando desse tipo de projeto, alunos que estão fazendo um curso de graduação, e ainda talvez nem fizeram ainda um estágio, terem a possibilidade de desenvolverem um projeto real que possa contribuir, que vai contribuir, né, para a sociedade de alguma forma. Os bolsistas, eles que põem a mão na massa, eles que desenvolvem o site, eles que fazem o projeto, a gente participa de reuniões periodicamente para a gente estar modelando, entendendo, né, a necessidade do museu, tentando transpor
o que existe dentro do museu para um sistema computacional. Para o aluno isso é interessante, porque como atividade de ensino, né, vai estar melhorando o aprendizado dele, como atividade de extensão também, uma vez que a gente vai estar construindo uma coisa, né, que busca atender o anseio da sociedade, e como atividade de pesquisa, né, uma vez que o que a gente faz, né, que a gente pretende divulgar nesse site vai servir como uma fonte de busca, né, para pesquisadores e outras pessoas interessadas. Além disso, assim, além desses benefícios, eu, quando olho também para esse projeto nosso, assim, uma coisa que eu acho bem interessante e que para mim, por vezes, foi um desafio, justamente eu sou da área técnica, né, assim, eu sou uma pessoa bem tecnicista, né, o meu objetivo, muitas vezes eu fico muito na frente do computador e o meu diálogo, muitas vezes, é com código, eu tenho mais facilidade de escrever código, às vezes, do que de me comunicar, às vezes. E nesse trabalho a gente acaba tendo que ter esse diálogo, né, e diálogo com áreas diferentes. Assim, a gente precisa, por vezes, em algumas reuniões, eu me pego explicando conceitos da informática, conceitos da computação, para a gente chegar num consenso e entender realmente o que precisa ser feito no projeto. E assim, pessoal, basicamente, né, assim, eu quis expor, né, o que a gente está fazendo, e eu acho que é isso. Aí, obrigado e agradeço a atenção de todos. Fernando, que maravilha, muito obrigada. Na primeira reunião que a gente teve, eu aprendi tanto sobre informática, consegui entender o que era o site, aquilo que a gente não vê, e foi maravilhoso, graças àquela explicação sua. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fernando. Eu vi que Denise e a Aline perguntou aqui do programa do IBRAM, né? Eu também não conheço muito, Denise, esse programa. Eu sei que ele tem interface com os museus que já têm site, que já tem algum acervo online, né? Mas a gente ainda está construindo todo esse código, né, de inventário e das fichas e construir o site do museu, né? Mas ótima dica, a gente vai deixar aqui anotado para a gente procurar e instrumentalizar cada vez mais essas potências tecnológicas que tem aí. Como o museu ainda não tinha um acervo inventariado, né, catalogado, a gente ainda está na primeira sementinha, que é catalogar o acervo, colocar nas fichas, né, e depois disponibilizar nesse projeto incrível aí, que o Fernando está ajudando a gente a desenvolver. Tem sido uma experiência, assim, muito grande, né, de aprendizado, como a gente falou, né, a gente não é da museologia, mas a gente tem aprendido muito, tem feito devagarinho, né, caminhando a passos lentos, e a gente tem feito essas fichas junto com os estudantes, são estudantes de ensino médio, vocês ouviram o depoimento lindo desses estudantes, de outros também que já passaram. É incrível ver essa juventude tão sensibilizada, tão, né, inteirada, e que nos ensina bastante, né? A gente aprende muito com esses bolsistas também, né, que têm potencializado os nossos projetos no museu, né? Então, é um projeto de longo prazo, né, como eles disseram, a gente tem mais de 1.000 peças no museu, a gente começou a catalogar, estamos quase na 380, mais ou menos, e na varredura primária, né, de fazer o livro de tombo, de registrar, de tirar foto, construir as fichinhas catalográficas. A gente tem usado o exemplo inspirado nas fichas do Museu, da Superintendência de Museus de Minas, né, para fazer esse trabalho. Tem colaboração deles, né, também, né, no apoio desse material, e a gente espera conseguir potencializar cada vez mais, né, o museu como espaço de pesquisa, né, comunicação e de preservação, né, que é a nossa tarefa aqui, é um trabalho, como a gente fala com a Aline, de formiguinha, para construir junto, a gente está caminhando junto nessa experiência e tem sido incrível. Eu agradeço, assim, demais a parceria com todos os professores, servidores que nos ajudam a fazer isso, e principalmente a dedicação dos bolsistas, assim, eu fico encantada
Fico até emocionada de ver esses meninos, assim, o quanto que eles dedicam, o quanto que eles se entregam aos projetos, sabe? É muito lindo ver jovens tão jovens, né, se dedicando e trabalhando conosco, assim, como eles falaram, nessa pandemia a gente não está podendo ir no museu, então a gente está se reinventando, e acabou que essas ferramentas tecnológicas, as mídias sociais, têm potencializado aí uma comunicação, né, do público que não pode ir ao museu, através das exposições virtuais, e daqui uns dias, quem sabe, com o site funcionando, a gente vai poder fazer também exposições virtuais, e potencializar cada vez mais tudo que esse museu tem para nos oferecer. Muito obrigada, viu, Aline? E se tiver faltando alguma coisa, você fala, mas eu vou deixar espaço para as outras pessoas falarem, que tem muita gente bonita aqui, hoje presente. Gratidão, já agradeço desde já a todos os bolsistas e os professores, o professor Fernando, que tem contribuído bastante. Os meninos da informática não puderam estar presentes, mas eles estão lá fazendo tudo e mais um pouco também para potencializar essas ferramentas. Eu agradeço bastante. Gratidão. Gente, eu queria só explicar para vocês assim, eu até já participei de outras lives, mas nunca fui essa mediadora de ter que ler e dar conta do contexto, assim, apesar de eu ter pedido um apoio aqui dos filhos, às vezes eu posso falhar, mas aí eu conversando aqui no chat, eu perguntei o Matheus Prates, que foi o nosso primeiro estagiário, primeiro não, segundo estagiário no museu, ele falou que quer conversar um pouquinho, eu tinha convidado para ele dar um depoimento, falar um pouco de como foi. Aí você mesmo se apresenta, tá bom, Matheus? Tá bom, Aline, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, né? Eu estou fazendo tecnologia em design de moda, né? Estou no terceiro período aqui na cidade de Passos, Instituto Federal do Sul. E o meu primeiro contato com o museu foi através de uma visita técnica que eu fiz em um curso que eu estava fazendo de administração. E eu tinha que fazer um estágio para concluir o curso, né? Aí surgiu para mim poder fazer o estágio no museu e tal, só que nesse momento, eu ia aos sábados, né? E eu fui tomando esse conhecimento, essa relação mais próxima com a cultura do Vale do Jequitinhonha através do museu. Porque até então, eu não tinha tanto conhecimento em relação aos artesãos, a toda essa cultura que o Vale do Jequitinhonha tem, né? Eu não tinha esse conhecimento. E foi através do museu que eu fui tendo mais essa proximidade com todas essas questões da cultura mesmo, né? Do Vale do Jequitinhonha. E isso contribui muito, muito, porque como eu estou fazendo uma graduação que exige um repertório cultural, como diz uma das minhas professoras aqui, que para a gente criar, a gente tem que ter repertório cultural, né? E que eu costumo falar que, por exemplo, nesse tempo de estágio que eu tive no museu, foi muito proveitoso, porque eu estava ali todos os dias, em meio àquelas obras, em meio àqueles livros, então eu senti isso todos os dias, né? Eu estava ali de perto, eu sentia toda a energia dessa cultura, essa rica cultura, entendeu? E para mim, que sou do Vale do Jequitinhonha, de Araçuaí, é sempre um prazer quando as pessoas aqui no Sul me perguntam, mas como que é o artesanato, como que é a cidade, como que é isso? É sempre um prazer contar, né, sobre a minha cidade, sobre a minha cultura, o museu, né, as pessoas ficam encantadas com o museu, toda vez que tem alguma coisa em relação à exposição virtual,
essas coisas assim que tem relação com a cultura, com o museu, eu sempre estou levando isso para a sala de aula, para os meus colegas, para os meus professores, para as pessoas daqui ter também conhecimento da cultura lá, né? Eu acho que é isso. Delícia. Ô, Matheus, muita saudade, viu? Como é bom escutar você. Ô, gente, o Matheus é assim, eu fico tendo um sentimento de mãe para filho, sabe? Assim, a gente viu o Matheus despertar, porque ele tinha já toda essa habilidade, toda essa vocação e talento mesmo para a arte, né? Mas aí, em função de estar lá, de ajudar a receber as pessoas no museu, ele foi estudando a história, os livros, o dicionário de Frei Chico, e hoje ele está, inclusive, assim, fazendo um trabalho inspirado nas pinturas de Lira também, e como a Hernani já colocou aí, né, ele tem feito trabalhos maravilhosos, estampas, assim, que a gente olha no Instagram. Eu falo que eu queria ter um tecido, um vestido, uma roupa com cada uma daquelas estampas. E aí, muito obrigada, Matheus, muito feliz de escutar você, e que Deus o abençoe. Eu queria dar uma palavrinha, dar a oportunidade para a Emily, dar um depoimento dela. A Emily, eu até falei aqui, a Emily foi a primeira que criou o Instagram do museu. Se vocês entrarem lá no Instagram, ainda tem dois perfis, porque eu fui tentar dar continuidade no que a Emily tinha criado, e eu fiz coisa errada lá, tá? E aí agora os meninos do projeto do inventário estão dando continuidade. Então a Emily falou que quer dar uma palavrinha, Hernani, depois também, se você quiser. O Hernani, o museu hoje, gente, ele tá com uma outra cara, tá? Ele tá, assim, com uma outra roupagem, depois que a gente fez a reforma de um prêmio que a gente recebeu, e uma das partes bonitas que tem lá para ver é a arte do Hernani estampada no muro. Emily? Hã? Como que eu vejo aqui? Pessoal, enquanto a Emily está organizando o microfone dela, que não está funcionando, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? O Akire, que está aí quietinha. Tá escondidinha aí, né, o Akire? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Boa noite, gente. Primeiramente, desculpa aí o imprevisto. Eu estava usando o computador aqui, deu erro, não sei porquê. Enfim, é um prazer imenso estar aqui presente novamente com vocês, né? Poder reencontrar, apesar de ser online, todo esse pessoal que está envolvido com o museu e, enfim, eu gostaria de falar um pouco sobre minha experiência dentro do museu, que foi, assim, para mim, ímpar, porque logo quando eu, assim, comecei a adentrar esse mundo da cultura, estudar um pouco mais sobre a cultura do Vale, eu pensei assim, não, eu quero muito adentrar, estudar livros, conhecer mais os artistas e aprofundar verdadeiramente nisso, né? Porque a gente vai se apaixonando mesmo com o tempo. E aí,
uma semana depois que eu já frequentava o museu, né, por gostar, a Aline me fez o convite de ser a bolsista, funcionária, né, do museu, para poder estar ajudando na catalogando os livros, ajudando com tudo, de tudo um pouco. Eu ajudava na organização, com Tati, as meninas lá, a Luna, a Amanda, Gabriela, tudo que precisava a gente estava lá fazendo. Até Martinha também eu estava ajudando, quando era preciso. Enfim, e aí eu falei assim, não acredito. Que assim, como a força do pensamento, né, atrai mesmo as coisas. E assim, foi quando eu adentrei mais ainda a cultura do nosso vale, que eu conheci intimamente, porque o espaço do museu é um espaço muito assim de intimidade, né? Aproximação com todo mundo que vai lá, você se sente próximo, você se sente da casa mesmo. É bem interessante. E assim, eu gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, né, de estar presente. E é isso, assim, basicamente, só queria ter esse momento de agradecimento mesmo. Enfim, eu hoje estou um pouco tímida, estou um pouco cansada, também minha garganta está até seca aqui. Oi, Emily, muito obrigada. E foi e bom. até que minha camisa de gratidão para agradecer. Viu? Muito obrigada, viu? Então, assim, a Emily fez muita diferença para a gente no final do ano passado, quando ela começou a ajudar. A Michelle, gente, não falei, em 2018, nós tivemos 3 projetos de extensão. Um foi com a biblioteca, um do acervo e um do site. Começamos a mexer com o site. Tudo isso começou mesmo, a sementinha que implantou foi Sueli, que começou a ser parceiro do museu ainda antes de mudar para Araçuaí. Então, é uma das pessoas que serei eternamente grata mesmo. E aí foi somando tanta coisa que hoje eu vejo assim como um grande potencial, não só para o museu, mas para Araçuaí. O Instituto Federal é uma instituição que tem um potencial enorme de transformar nossa realidade. E eu fico realmente emocionada com o depoimento desses meninos, porque são meninos da terra, que daqui a pouco eles vão estar na ativa, né, cada um atuando numa área que podem transformar a nossa realidade. Né? Daqui a um tempo, o Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, vai estar contando com excelentes profissionais, todos muito sensíveis para a nossa história, para a nossa arte. Muito obrigada, Emily. A Wakire também foi nossa estagiária, e aí ela também quer dar uma palavrinha. Se vocês encontrarem, eu não sei se a Michelle já voltou a trabalhar, deem um abraço virtual da Michelle, que também foi uma grande colaboradora na organização da biblioteca. Boa noite, pessoal. Então, eu não sabia, né, como é que era a dinâmica, né, do museu. Eu fui convidada, né, pela Sueli, que estava, né, com essa parceria aí, através do Instituto, a fazer um inventário participativo, né, do museu, das peças do museu, junto com a Luna. E para mim foi uma experiência muito linda, muito gratificante. Eu não tinha muito, assim, intimidade, nem conhecimento sobre as questões, né, dos museus, e foi um trabalho muito detalhado, né, muito minucioso, né, para a gente pegar uma peça de lira, que é uma coisa bem rara, né, e fazer todas as medições, fotografias. E a gente fez isso com muito cuidado, porque é uma preciosidade, é uma história, né, e a gente fica íntimo até da peça também. Ciúmes também da Luna, quando alguém passava lá, cuidado com isso aí, né, pelo amor de Deus, fica longe, porque não pode cair no chão, não, porque, pelo amor de Deus, né, gente, uma peça dessa não é todo mundo que tem. E, assim, e é muito importante, né, esse museu aqui para Araçuaí, né, para valorizar a cultura, a memória material,
né, e também a democratização, né, da história popular. E é isso, eu agradeço muito, a Aline, ela tem um coração gigante, eu ficava impressionada, né, até com a força dela, para lidar com tanta coisa, né, e conheci também gente maravilhosa, como o Matheus, que eu peguei, né, os momentos, né, dele sair também, né, para poder estudar, e foi foi uma experiência muito, muito grande. Conheci a Tati também, que contribuiu bastante, né, Sueli, e todo mundo aí, Martinha, sinto muitas saudades, eu nem voltei lá depois disso, né, depois dessa pandemia também fica difícil. Mas, assim, eu acho que o museu também é símbolo de resistência, né, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, né, negligência do Estado, dos órgãos aí, que vê vários museus, assim, sem estrutura nenhuma, pegando fogo, então é um ato de resistência mesmo, né, para mostrar que a cultura e toda a história permanece viva. Então, muito obrigada, gente, é isso mesmo. Gratidão para todos. Obrigada, Oeire. Muito obrigada, Waquiri. Ela fez muita diferença, não só junto ao projeto, né, na parte de acervo, ela ajudava a gente. Depois que finalizou o curso, no finalzinho do período dela lá no museu, ela nos ajudou no quintal, com ações junto às crianças do Museu Escola, na parte de cuidados mesmo com a natureza, né, no meio ambiente. Muito obrigada. Bom, tem mais alguém que gostaria de dar uma palavra? Ou perguntar alguma coisa? Aline, o Arley quer falar também. Hernani também. Viva, pode vir, o Arley. Estava doido para escutar sua voz. E ver você, se você tiver câmera aí. Eu vou ligar a câmera. Estão me ouvindo? Sim. Vou ligar a câmera só para mostrar que eu até vesti a blusa. para matar um pouquinho a saudade. Vou desligar a câmera. Bom, o que eu tenho a contribuir é mais como a minha experiência dentro do museu tem contribuído para o profissional que eu estou me tornando hoje. Desde pequeno eu estou muito ligado à arte, né? Aos 9 anos de idade eu adentrei ao projeto Ser Criança, onde tem o Coral Meninos de Araçuaí. Um pouquinho mais adiante vinha participar do Coral Araras Grandes. E aí, dentro do Araras Grandes, já fui para o Ícaros do Vale, a companhia de teatro. Então, sempre fui muito ligado à arte, e isso foi construindo um amor pela cultura também. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade, convidado por Aline, a estagiar no Museu de Araçuaí. Foi logo quando começou, teve essa reinauguração como estagiário do museu, onde tive todo o conhecimento do acervo, tive a oportunidade também de Aline me contou, fez a visita guiada comigo, aí eu fui aprendendo, aí passei a fazer a visita guiada com outras pessoas, e tive a oportunidade de guiar a própria Lira. E aí umas coisinhas, ela ia me contando também, então isso assim, foi de suma importância para mim, do conhecimento que eu adquiri hoje. E o que eu tenho de mais bacana com isso é porque hoje eu estou na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, no qual eu curso licenciatura em dança, que vem parte desse amor também pela cultura, pelo que eu venho fazendo, pelas oportunidades que eu tive dentro do Museu de Araçuaí e fora nos grupos de teatro, o coral e a academia de dança no qual eu fazia parte. O amor pela licenciatura, criado também dentro do museu, com a experiência no Museu Escola, onde estava ali bem próximo, onde eu acompanhava a Aline com as crianças, né, com prazer em buscar o conhecimento, teve esse amor também pelo cuidado com a criança. Tudo isso envolveu pelo profissional que eu estou me tornando hoje. E a coisa mais interessante que, entrando dentro da universidade, veio a me acontecer, foi que no meio da aula de expressões dramáticas da cultura popular brasileira, a professora trouxe imagens da Zefa e da Lira. Então, pensem aí como foi para mim, um estudante que saiu de Minas Gerais e foi para a Bahia para poder
estudar dança e no meio de uma aula ter duas pessoas da minha cidade sendo apresentadas num slide sobre expressões idiomáticas da cultura popular. Aí eu, com toda a audácia, pedi licença para a professora, peraí que eu posso te contar um pouco mais. E aí falei de toda essa experiência do museu, contei sobre as peças, pude até mesmo conectar meu celular e mostrar outras imagens para contribuir com a aula da professora. E isso me encheu de alegria, porque a gente eu nunca imaginaria que Lia e Zefa fosse assunto de uma aula dentro da universidade. Então, isso contribuiu também para a pesquisa que hoje eu venho desenvolvendo, né? Eu, hoje, estou no 5º semestre do curso, e aí já estamos naqueles primeiros tópicos do TCC, e aí a gente vai criando, os professores vão instigando a gente a pesquisar alguma coisa, e obviamente que toda a minha pesquisa é voltada ao Vale do Jequitinhonha, né? Eu cheguei na Bahia pensando assim, dança é Bahia, arte é Nordeste, mas cultura popular é Vale do Jequitinhonha, é Araçuaí, e eu tenho uma bagagem imensa, com um peso muito grande vindo do Museu de Araçuaí. Então, o Museu de Araçuaí contribuiu, acho que 99,9%, quase 100%, porque tem os corais também, todas essas coisas para o profissional que eu estou me tornando e para o que eu quero pesquisar hoje em dia. Então, tudo que eu faço relacionado à cultura popular, eu levo o Museu de Araçuaí para dentro da universidade, levo os corais que eu participo, levo a cultura do Vale do Jequitinhonha. E isso é grandioso demais para mim e é o que eu quero seguir, é a minha pesquisa. E eu só tenho a agradecer a Aline pela oportunidade, eu fico imensamente feliz por estar compartilhando isso aqui com vocês. Eu fiquei muito emocionado ao ver a Lira e a Zefa sendo mencionadas na universidade, né? Trabalhando cultura popular. Então tem esse reconhecimento e eu pude compartilhar muito mais, né? Com esse conhecimento que eu adquiri no museu, eu pude compartilhar com os meus colegas um pouco mais. É basicamente isso que eu queria pontuar mesmo, sobre como a minha experiência no museu tem contribuído para o profissional que eu quero me tornar, estou me formando. E as minhas pesquisas, né, dança e cultura popular, de que forma que é uma pesquisa mais etnocêntrica também, de que forma que esses grupos culturais movimentam, a dança reverbera nesses grupos, né, o teatro cênico, que é o Coral Araras Grandes, que é uma espécie de coral cênico, né, mistura o teatro, a música e a dança, de que forma que essa dança reverbera, toda essa é a minha pesquisa. Inclusive, eu estou participando de um projeto da Funarte, né, também o Arte Salva, e a minha pesquisa, o meu trabalho produzido é justamente essa história de Araçuaí, todo o acervo que eu conheci, pude contar, todas essas coisas que o museu me proporcionou e que hoje eu venho reverberando em dança. É o que eu posso contribuir, eu fico, nossa, imensamente feliz pela oportunidade, muita gratidão, gratidança, né, gratiarte. Obrigado. Nossa Senhora, estou passando mal aqui, quase chorei, Glenda. É lindo, lindo ver vocês todos, gente. É muito bonito ver assim esse retorno, porque tá no museu, igual vir para cá assim hoje à noite e ter que fazer essa mediação, me dá muito medo, sabe? Porque é uma exposição. É uma exposição porque eu quero fazer bem feito, mas muitas vezes eu não consigo me dedicar só para isso, né? Para a gente conseguir fazer o museu funcionar, a gente tem que trabalhar de outras formas hoje, né? Inclusive, eu queria muito aqui, ó, nós temos aqui nesse grupo várias pessoas que fazem parte do Amigos do Museu, que começou com o movimento da Aureia e da Aureliane, muitos professores, pessoas que estão ajudando o museu financeiramente, R$20 por mês, que também, assim, aliviou um tanto para a gente poder arcar com contas, né, da contabilidade e tal. Então, assim, muito obrigada, e isso que vocês falaram hoje faz a gente ter certeza de que precisa continuar, né? Sou muito, muito grata a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Sirlene, se tiver aí, Denise, Lília, quem tiver e quiser dar uma palavrinha,
serão muito, muito, muito bem-vindos. Eu queria só lembrar de falar uma coisa que eu fico com medo de esquecer no final, né? Que essa live a gente vai tentar disponibilizar na página. Se der certo aí, na tecnologia, Tati e eu vamos tentar colocá-la na página do museu. E as pessoas que estão participando hoje, a gente vai fornecer, para quem tiver interesse, o certificado, né? Que todas as semanas promovidas pelo IBRAM, ou a Semana de Museus em maio, ou a Semana da Primavera, ela já manda para a gente todo o material, inclusive o material que é o certificado. Então, tem alguns aqui que eu acho que nem receberam do ano passado, igual a Hernani, Tati, e esse desse ano a gente vai providenciar para vocês, que é o que a gente pode dar, né? É a contribuição nessa contação de história, no currículo de quem está participando. Um abraço. Tem mais alguém que quer falar? Hernani quer falar. Aí, Aline, só para lembrar quem quiser o certificado, para deixar o e-mail aqui no chat, para depois a gente enviar virtualmente. Tá bom, pessoal? Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Bom, primeiro parabenizar a Glender, né, pela belíssima fala dele e deixar claro para ele que, sim, ele vai ouvir muito falar de Lira, de Zefa nas academias, porque elas são referências da artesania aqui do Vale do Jequitinhonha. Um diferencial que é importante destacar do Museu de Araçuaí é o que o museu oportuniza para que as pessoas possam ver. Veja bem, quando você vai no Museu do Louvre ou outros museus da humanidade, vocês vão perceber grandes obras feitas de mármore que distancia as pessoas das suas realidades, ou seja, eu só vou poder ver isso no museu. Você vai no Museu da Inconfidência, vai no Museu de Ouro Preto, você vê peças em pratas, peças da história do Brasil, que vocês também têm, existe esse distanciamento entre a pessoa e aqueles objetos que só vêm em museus. Você vai no Museu do Ouro em Diamantina, você vai ver oratórios e outros trabalhos maravilhosos da época da mineração. O diferencial do Museu de Araçuaí, Frei Chico e Lira, é porque ele apresenta para as pessoas o que elas podem ter em casa como museus, né? Seus pertences, seus objetos, né? Eu também estou aqui em casa, eu tenho o meu mini museu, eu tenho as minhas peças que eu vou adquirindo ao longo das minhas andanças, e o Museu Frei Chico e Lira, ele mostra para as pessoas que é possível. As peças que estão no Museu Frei Chico e Lira são peças da existência do povo do Vale. Então, quando as pessoas passam a conhecer o museu, quando as pessoas passam a visitar o Museu Frei Chico e Lira, eles estão percebendo que na casa deles também tem vestígio dessa história. Não vai ter uma peça de mármore, não vai ter uma Vênus de Milo, não vai ter uma Mona Lisa, que estão tão distantes das pessoas, mas vai ter o pote de barro, vai ter um socador de alho, né? Vai ter peças que aproximam elas. Então, esse é o diferencial do Museu Frei Chico e Lira. Então, esse diferencial ele tem que ser mostrado, sim. Vocês e toda a equipe do museu estão de parabéns. Como o Glender falou, ter honra de falar que é do Vale do Jequitinhonha, porque só essa nova geração que pode falar e quebrar esse estigma de miserabilidade que nos foi imposto e nos é apelidado. Passamos por essa condição, mas nós estamos sobrevivendo a ela. E o nosso cartaz de chegada do Vale é a nossa arte, são as nossas produções artísticas, nossas manifestações. Então, Glender, Juventude, Matheus, Emily e os demais, o Aquirê, todos, falem com propriedade sobre o Vale do Jequitinhonha, mas falem bem, falem do poder que o Vale do Jequitinhonha sobre a influência humana através da arte. Isso é nosso patrimônio, essa é a nossa certeza. Nós sabemos que podemos andar pelo mundo e não ter vergonha de onde saímos. Então, vocês estão todos de parabéns mesmo, muito obrigado pela parceria e pode contar comigo sempre que precisar, que eu estou de mãos abertas para poder contribuir e ser uma estrutura desse museu. Muito obrigado, Aline.
Ai, eu que agradeço, Hernani. Muito, muito boa a sua parceria, muito boa a sua fala. Estou aqui super feliz. Tem a Valdirene também que quer falar, a Cida. A Cida se inscreveu um pouquinho antes de você, Val. Pode, Cida, primeiro? Tá? Cida, a palavra é sua. Boa noite a todos, né? Eu gostaria, assim, eu estou, igual a Aline está aí, emocionada, muito emocionada com os depoimentos desses alunos, dos professores, né? E, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre que possível, que a Aline me convida, eu tento estar presente, né, nos encontros, e todas as iniciativas dessa maravilha que é o museu, né? Apesar de não ser tão atuante, mas quando você falou, Aline, da tarefa da quarta série, era da sala de Luiz Eduardo, né? Então, nós fizemos a tarefa hoje sobre os museus, né? E super interessante, porque Dostin colocou realmente o Museu de Araçuaí. Mas uma coisa que ficou, assim, bem nítida para mim, o recado que o museu deixa, o legado que ele deixa, é de não ficar somente no passado, né? Então, essas inovações tecnológicas, elas estão aí, elas vieram para ficar, que maravilha esses meninos, né? Esses estagiários estarem aí junto, nessa empreitada, que não é fácil, né? De catalogação e tudo mais, porque a tecnologia, ela vai democratizar mesmo o museu e levar, e transformar a vida de muitas pessoas. Mas para que isso realmente aconteça, né, é necessário também a ação educativa, não só a ação que a Aline desempenha dentro do museu, mas também de nós como professores, né, eu como professora da escola pública, escola particular, de estarmos sempre incentivando e mostrando a importância da cultura popular, porque você abraçar esse lugar. Eu não sou de Araçuaí, não sou do Vale do Jequitinhonha, eu sou de São Paulo, mas, assim, nesses 30 e poucos anos que eu já estou aqui no Vale, eu me sinto uma filha, ainda adotiva, mas me sinto, assim, pertencente desse lugar, porque eu abracei justamente a cultura, esse carinho, né, essa capacidade que as pessoas têm, que os objetos têm, que os lugares têm de comunicar com a gente. Então, o meu recado, assim, é só de parabenizar vocês, né, essa capacidade que a Aline tem de comunicar também com as diversas áreas de conhecimento que o museu proporciona, né, isso é muito interessante. Um beijo a todos e parabéns pela iniciativa. Gratidão, Cida, é muito bom te ter aqui com a gente. Val, pode falar, vai ser um prazer te escutar. Boa noite, meu nome é Valdirene, sou pedagoga, professora nos anos iniciais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Aline pelo convite. Estou encantada com o projeto, com os alunos, e nessas falas, nos depoimentos, só me veio um verbo, né, que é criado por Paulo Freire, que é o esperançar. Não existe nenhuma língua, só no Brasil, né? Inclusive, estava conversando com uma pessoa no grupo e ela falou que tentou traduzir algumas obras de Paulo Freire e quando ela se deparou com esperançar, não tinha tradução, porque é bem do brasileiro, né? Bem nosso, assim, essa força, essa garra que o Vale tem e que hoje, nessas falas, somente reforçou a riqueza cultural, artística do Vale. Sou suspeita de falar que eu não sou daqui também, mas, assim, amo de paixão, de coração. E, pegando o gancho na fala de Hernani, houve-se uma época que nas diretrizes curriculares, nos livros didáticos, vinham coisas totalmente distantes da realidade do aluno. Hoje vem com uma proposta diferente, que é a questão da BNCC, que ela traz exatamente isso. A questão da valorização local, do sentimento de pertencimento. Então, hoje, nos anos iniciais em História,
já uma das competências e das habilidades é exatamente trabalhar essa questão, né, do patrimônio, da valorização regional, local, e me sinto honrada de participar, porque o museu, ele representa tudo isso, né? Ele representa esse pertencimento, a cara do Vale. Eu assisti uma live de Dostin e de Hernani, e Dostin falou uma coisa muito interessante, que antigamente tinha isso que cidade histórica era Ouro Preto, Diamantina. Não, toda cidade ela é histórica. Araçuaí é uma cidade histórica, ela tem sua história, sua cultura, sua região, sua regionalização, seu palavreado. Então, a BNCC, que é a nova diretriz curricular, ela vem propondo isso, e esse trabalho de vocês vem só agregar, né, a fortalecer. E em relação aos depoimentos, eu deixo a fala de Paulo Freire, né, que nunca deixamos de nos esperançar, né, o esperançar que é tão nosso, tão do Vale. Gratidão. Então, muito obrigada, Val. Eu queria, parece que quem queria falar já manifestou, eu gostaria de dar um depoimento também para vocês de ontem, tá? Ontem de manhã eu participei de uma live promovida pelo Roberto Adame Tranjan, que é um educador empresarial lá de São Paulo, e hoje, com a pandemia, o Roberto tem um livro dele que chama Rico de Verdade, que nos ajudou a criar o primeiro roteiro do museu, quando em 2010 a gente montou. Foi em cima do livro Rico de Verdade, que a gente pensava nas vocações, né? E queria expressar todos os talentos, os dons das pessoas do Vale do Jequitinhonha através do acervo do museu. Hoje, existe um aplicativo de celular que chama Nova Economia. É um empreendimento do Roberto para pessoas físicas, porque todo o trabalho dele era feito com empresas, né? E aí agora ele começou, depois da pandemia, com esse aplicativo que chama Nova Economia, Sexta da Nova Economia. Ontem eu estava num encontro que tinha empresários, a gente fala CEOs, né? De empresas tipo Atlético, na Argentina, no México, tinha gente de Portugal, tinha gente do Pará, tinha gente de Araçuaí, tinha gente do Brasil e do mundo. E nesse encontro, que era a Sexta Viva, é tipo um encontro desse, em vez de ficar só no aplicativo, a gente encontrou e fomos agrupados por chamados, né? Que geralmente, para a gente entrar nesse aplicativo, a gente tem que responder lá quais são os nossos quereres, as nossas intenções, o nosso chamado para estar nesse mundo, qual que é a nossa missão. E são empresários e são pessoas buscando saber o que vão fazer. Para vocês terem uma ideia, ontem, o nosso grupo, nós estávamos falando da importância e muitos empresários falaram que eles conseguiram se realizar quando eles conseguiram ser coerentes entre aquilo que eles querem para a vida, entre aquilo que dá prazer e a espiritualidade com aquilo que eles fazem. E aí a gente está com um livro, o último livro do Lori, que chama Sacralização do Cotidiano, e na hora eu lembrei muito dessa questão, assim, do sagrado, né, quando a gente faz o que a gente gosta, é como se o espaço que a gente ocupa é um espaço sagrado. O museu é um espaço sagrado aqui em Araçuaí. E aí eu resolvi cantar a música, porque muitos também, igual, sabe a Carla Vise, que já foi daquela banda Cheiro de Amor? Ela estava na reunião ontem com a gente, hoje ela mora em Portugal, está fazendo um mestrado na área de ecologia. E aí ela foi dar o depoimento dela, falando da questão da Mãe Terra e tal. Eu sei que a gente terminou, eles me pediram para terminar cantando a oração da Mãe Terra, de Zefa. Quando foi à noite, 10 horas da noite, o Ivo me mandou uma mensagem assim: Aline, eu não estou acreditando,
mas a nova economia, a equipe da nova economia vai dormir abençoado por Zefa, por Dona Zefa. Então, assim, o poder desses nossos mestres, né? Chico, Lira, Dona Zefa, Marcinho, são pessoas, Hernani, nós temos outros mestres aqui também, né? São pessoas que conseguem encantar, e através do encantamento, nós conseguimos trazer pessoas para voltar o olhar para o dia a dia e transformar. Então, eu acredito, assim, muito que Araçuaí vai se tornar a referência, não só da nossa região. Nós vamos, e temos capacidade de nos tornar referência do Estado, do Brasil e do mundo, enquanto espaço que valoriza a sua cultura, e se a gente souber ter uma economia sustentável, né, e que dê força e dignidade para todas essas pessoas comuns que fazem esse Araçuaí acontecer, né? Muito obrigada a todos. Tati, Silene, quando eu estiver aí, quando eu estiver, eu senti isso, a sacralidade, a ancestralidade cultural na atmosfera do museu. Gente, eu só tenho que agradecer. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, está aberto, senão a gente pode ir partindo para as despedidas, né? Aline, Amanda quer falar do museu também. Pode falar, Amanda. Fala, Amanda. Boa noite a todos. Eu falando aqui da Bahia, e a internet fica ruim, vocês me desculpem, viu? Eu quero agradecer nesse momento que vocês estão me dando a oportunidade de estar falando, e também, assim, eu tive a oportunidade de participar do museu em Araçuaí, né, pelo Instituto Federal, em Minas Gerais, né, então para mim, foi uma oportunidade única, né, ter conhecido a Tatiana, a Aline, as bolsistas, e aprender com eles, né, cada momento que está no computador, com livros de som, tocar. Então, foi um momento muito especial para mim, né? Me deixou muito aprendizado. E, como o Luiz falou, né? A gente se apaixona cada dia, né? Com cada obra de arte, né? As pessoas que fazem aquelas obras com o maior carinho, com amor, né? E o aprender é divino, né? E Deus, né? Ele coloca o dom e a arte em cada um de nós. Muito obrigada, viu? Gratidão, Amanda. Muito obrigada. Tati, você quer fazer suas considerações finais? Ô, Aline, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, mais uma vez, agradecer toda essa equipe maravilhosa que esteve aqui presente com a gente hoje, as pessoas incríveis que também ajudam e colaboram, né, para que o trabalho do museu seja cada vez mais efusivo. Te parabenizar, né, por você ser essa mulher incrível, desbravadora, né, dedicada, que faz um trabalho, assim, fenomenal, né, aqui nesse museu, e que tem uma dedicação, assim, fora do comum para que as coisas aconteçam, né. A gente está num momento de tanta delicadeza por causa desse isolamento, por causa da pandemia, e quando a gente pensa nesses equipamentos culturais, né, a gente pensa assim, gente, como é que a gente vai fazer tudo isso funcionar, como é que isso vai continuar funcionando, e você é essa pessoa que impulsiona sempre a cultura e esse espaço do museu, né, para que ele esteja vivo e pulsante na nossa cidade, como a gente bem percebeu aqui pelo depoimento lindo de todas as pessoas, essa juventude maravilhosa que tem orgulho, né, de se identificar com o Vale do Jequitinhonha. Então, no momento que a gente vê, né, em termos nacionais, que a cultura é sempre deixada de lado, é sempre que não tem orçamento, aqui tem essa força centrípeta incrível, que com esse coletivo faz do museu ser esse espaço efusivo, né, esse ponto de cultura,
onde o povo se identifica, onde todo mundo abraça e se orgulha de ter esse espaço cultural na cidade. Eu posso falar pela minha experiência de ter morado já em grandes centros, que eu nunca vi nada igual, nunca presenciei um museu tão vivo, né, que arrebata a gente dessa maneira. Então, eu queria fazer também esse depoimento. O trabalho que a gente faz lá é muito pequenininho, em vista de tudo que o museu proporciona para a gente de experiência. A gente está lá trabalhando com catalogação, com inventário, que é uma medida de proteção, de preservação desse patrimônio incrível, né, desse colecionismo feito por Frei Chico e Lira, mas quem sai ganhando somos nós, todos, né, por estar fortalecidos, principalmente cada vez mais de povo, né, que é o povo do lugar, para a gente, como diz o Frei Chico, né, a gente tem que valorizar o que o povo tem, e isso vocês nos ensinam todos os dias. Muita gratidão mesmo a todos e todas que colaboram, que estão lá, e quando tudo isso passar, que a gente esteja lá no quintal do museu, o Frei Chico, o Lira, os tamborveiros, usufruindo de tudo que esse espaço lindo nos fornece. Muita gratidão mesmo. Fernando, você quer falar, fazer as suas considerações finais? É porque, assim, na verdade, a gente planejou em três, vamos falar assim, em três profissionais com mais os estudantes, o que aconteceria aqui hoje, né? E aí, se você quiser fazer as suas considerações, fique à vontade, senão a gente encerra. Ok. Gostaria apenas de agradecer, pessoal. Assim, para mim, né, participar desse projeto está sendo uma experiência ímpar, como eu havia falado. O processo, né, de construção de um site, às vezes parece ser uma coisa simples, vou montar um site, mas a questão é que nós temos que entender, né, todo o processo que se passa, o processo, né, a teoria, por exemplo, digamos assim, da museologia em relação ao catálogo das peças, e isso envolve uma modelagem do sistema, então a gente está aprendendo muito, e agradeço, né, assim, a oportunidade de estar podendo atuar no projeto. E basicamente isso. Peraí. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedir, né? Frei Chico, ele sempre fala assim, ó, se a terra não me comer, tamborim, se a morte não me matar, tamborim, ai, ai, tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim. Então, assim, que a gente possa encontrar em outras semanas, se Deus quiser, essa pandemia acaba um dia, né? A Lira, eu conversei com ela pelo telefone hoje, pedi para dar um abraço em todo mundo que estivesse aqui. Eu tentei um vídeo com ela, ela falou assim, você está querendo me enganar, se eu fizer um vídeo é igual eu estar na live. Eu já falei que na live eu não vou. Então, por isso que ela não fez, não conseguimos o vídeo. Ela falou assim, ó, se você quiser gravar o que eu estou falando aí, escreve o que eu estou falando. Foi desse jeito, que é o que eu tentei passar para vocês no início, né, na apresentação. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe, boa noite a todos. Boa noite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa noite. A Denise falou que também quer Boa contribuir noite. com a gente. Boa noite. Denise falou também que quer contribuir depois com o museu. Oh, que coisa boa! Boa noite, galera. Obrigada por tudo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Gratidão, Boa foi noite, lindo. tchau. Boa noite, obrigada. Gratidão, viu, jovens e bolsistas, ex-bolsistas do museu, por vocês terem abraçado aí e acolhido essa proposta hoje, que a gente tentou fazer online. Foi muito importante para nós ter vocês todos aqui, e a gente se enriqueceu ainda mais com o depoimento de vocês. Lindeza demais. Vocês me orgulham muito. Eu também. Eu não sei como é que a gente faz para deixar no Facebook. Se você souber como mandar para mim, para eu conseguir compartilhar, viu? A gravação. Tá bom. Se eu não souber, com certeza tem algum jovem bem esperto aqui que vai nos ajudar. Tá, joia. Muito obrigada. Obrigada, viu, Aline? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Com Vamos Deus. que vamos.